Estamos na Europa, berço da química moderna. Foi aqui que a química ganhou o status de ciências, com o trabalho de cientistas como Robert Boyle e Lavoisier. A nossa história começa no século XIX. John Dalton, após 2000 anos, havia acabado de propor o primeiro modelo atômico. Você se lembra do famoso modelo do pudim de passas? Notou-se então que era formado um fluxo luminoso que foi chamado de raios catódicos. Em 1897, o físico inglês Joseph John Thomson, trabalhando com esses raios catódicos, concluiu que eles eram parte integrante de toda espécie de matéria. E esses raios catódicos foram denominados elétrons. E agora vocês vão saber o que Röntgen descobriu. Ele ficou extremamente surpreso quando percebeu que os raios eram capazes de fazer com que ele visse os ossos de sua mão. Pois é, foi ele o responsável pelos raios-x. Becquerel começou a trabalhar com materiais que ficavam fluorescentes ao receber energia solar, entre eles o minério de urânio. Ele concluiu que se o minério foi capaz de imprimir no filme fotográfico, na ausência de luz solar e, portanto, sem estar fluorescente, essa propriedade do minério, claro, não se relacionava à fluorescência e nem à emissão de raios-x. Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vida e o trabalho de Maria Curie, que culminou na descoberta da radioatividade. E por isso que viemos em Varsóvia, na Polônia. E em Paris, na França. Então, bora reagir? Foi aqui em Varsóvia, na Polônia, que nasceu no dia 7 de novembro de 1867, Maria Skłodowska, a primeira mulher a ser laureada com um prêmio Nobel. Também a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel e a única pessoa a receber um prêmio Nobel em 2 ciências distintas, um em física e um em química. Além de ser a primeira mulher a ser admitida como professora aqui na Universidade de Paris. E não pense que foi fácil conquistar tudo isso. Só pelo fato de ter nascido mulher, já em sua juventude foi impedida de estudar em uma instituição de ensino superior, a Universidade de Varsóvia. Porém, Maria não desistiu aí. Determinada, ingressou em uma universidade clandestina, chamada de La Taions Université, que, em tradução literal para o português, significa Universidade Voadora. Valim, se bem me lembro das minhas aulas de história, esse era o período em que a Polônia estava sob domínio do Império Russo. Isso mesmo, Samu. E para evitar que as autoridades russas prendessem os alunos e professores, as aulas dessa universidade aconteciam sempre à noite e sempre em lugares diferentes. Por isso o nome Voadora, para que eles não fossem descobertos. Maria, então, se dividia entre o trabalho e os estudos, e com o dinheiro que juntou em 1891, aos seus 24 anos, mudou-se para Paris, cidade onde a sua irmã já residia, para estudar na tão famosa Sorbonne, onde cursou matemática e física. Após anos de estudos afinco, dificuldades financeiras, ela sobreviveu basicamente a pão e chá, sendo que às vezes ela até desmaiava de tanta fome. E com muito esforço e dedicação, Maria Skłodowska conseguiu os seus diplomas em matemática e física. E foi aqui em Paris também que Marie conheceu o físico Pierre Curie, que era professor de física aqui em Sorbonne. E em 1895 eles se casaram e juntos eram incríveis cientistas. Pierre Curie foi um físico francês, pioneiro no estudo da cristalografia, magnetismo, piezoeletricidade e radioatividade. Pierre foi um dos fundadores da física moderna. Ele e seu irmão demonstraram que se gerava um potencial elétrico quando se comprimiam cristais, a piezoeletricidade. O nome pode até parecer estranho, mas o fenômeno piezoelétrico está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Você encontra a aplicação desses conceitos em medidores de pressão, microfones, agulha de toca-discos de vinil, alto-falantes, nebulizadores e muitos outros equipamentos. Pierre era professor na Universidade de Paris
e chefe do laboratório da Escola de Física e Química Industrial. Foi então que o trabalho do cientista Henri Becquerel chamou a atenção de Maria Sklodowska-Curie. Conforme relembramos no vídeo anterior, Becquerel, em 1896, descobriu que o urânio emitia espontaneamente uma radiação que era semelhante ao raio-x que impressionava o filme fotográfico. E foi aqui em Paris que o casal Curie iniciou os seus estudos, que foram pioneiros na radioatividade. E logo, Marie descobriu que o elemento químico tório emitia radiação parecida. E também percebeu que a força da radiação dependia unicamente da quantidade da amostra radioativa utilizada e que essa força não era afetada por alterações no estado físico da substância. Ou seja, para uma mesma massa, a intensidade da radiação é mesma, não interessando se eu tenho uma substância no estado sólido, líquido ou gasoso. E mais, a intensidade radioativa não dependia também do aspecto químico da substância. Ou seja, para uma mesma massa de uma amostra radioativa, a intensidade da radiação é a mesma, não interessando se eu tenho um sal ou um óxido desse elemento radioativo. A intensidade da radiação está relacionada com a quantidade da substância, pois uma maior massa vem de uma maior quantidade de núcleos radioativos. E isso, Gasolp, nos levou a concluir que a radiação era algo fundamental, que estava dentro do átomo de cada elemento. Por isso, não importa o estado físico ou químico, apenas a quantidade de átomos que eu tenho. E essa era uma ideia revolucionária. Basta lembrar que nesse período, o modelo atômico aceito era o de Dalton, que dizia que os átomos são indivisíveis. E se eles são indivisíveis, como é que eu tenho radiação dentro dele? Bom, esses são tempos incríveis e tem muito mais sobre a vida e o trabalho de Maria com a radioatividade que queremos contar para vocês. E é por isso que eu estou de malas prontas, indo para Paris encontrar o professor Marcelão. Lá nós vamos investigar mais sobre o trabalho que levou Maria ao seu primeiro prêmio Nobel em 1903. Você acredita que a deixaram de fora da sua primeira indicação? Mas isso é papo para nossa próxima aula. Enquanto eu pego meu voo, você se inscreve em nosso canal, deixe seu like e te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!